Leandro falou, né? No sonho de Nabucodonosor, a estátua era os reinos da terra. E a pedra que destruía a estátua, que deixou como pó, é o reino de Deus que é chegado. E não há outro reino mais poderoso que o reino de Deus. Amém. Jesus veio ao mundo para nos ensinar, para não nos deixar enganados pelos pecados, pelos demônios, não nos deixar mais escravos dos demônios. Amém. E antes, os judeus, né, o povo de Israel, eles eram escravos das leis. O que eles viviam religiosamente, cumprindo leis, doutrinas, respeitando o sábado, como automático. E para eles eles eram santos, não? Eu cumpro a lei, eu faço tudo conforme a lei. Então eu não tenho pecado, eu sou melhor do que os gentios, eu sou melhor do que aquele que não cumpre, do que aquele que peca contra Deus, aquele que não serve. Então eles faziam diferenciação, até que eles não se sentavam junto com os gentios, eles achavam aquele povo impuro. E Jesus veio para mudar isso. Glória a Deus, aleluia. Veio ao mundo para nos ensinar e nos dar autoridade contra todo demônio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coisa linda, Deus. Aleluia. E às vezes nós se sentimos pequenos, falhos, mas nós temos um Deus. Aleluia, E esse Jesus. Deus, ele deu o filho dele para nos dar autoridade sobre todo Jesus. demônio. Aleluia. Então, Glória às vezes, a Deus. a campanha é a campanha de libertação. E muitas vezes somos presos, muitas vezes sofremos, muitas vezes ficamos perturbados, ou até mesmo escravo, né, de Satanás por falta de sabedoria. Porque toda autoridade está em nossas mãos. Ele não morreu em vão. Aleluia, Jesus. Apenas temos que saber usar aquilo que está em nossas mãos. A autoridade dada por Jesus. É forte. E Aleluia. antes de Jesus chegar ali, ele se retirou, estava no monte com 2 dos seus discípulos e o restante ficaram lá. E quando aquele pai levou o filho para ser liberto, né, daquele tormento, os discípulos, lá em Mateus, Jesus vai dizer: ide pregar o evangelho. Separou os discípulos em dois, mandou pregar o evangelho e falou: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês curarão, em meu nome aquele que estiver enfermo, tiver lepra, será curado. Amém. Glória a Em meu Deus. nome. Mas na missão, vocês não vão levar nada. Vocês não vão levar prata, não vão levar ouro. E aquele que der um copo de água a um discípulo meu, em condição de profeta, o galardão do profeta, Glória a ele Deus. Eita, olha aí. Glória a Deus. Aquele que tem 2 túnicas, deixe e vá com uma. Não precisa. Você vai fazer minha obra. Aonde você chegar, na cidade que você chegar, procure alguém de bom coração, alguém bom. Mas os discípulos poderiam se perguntar: mas Senhor, como que eu sei que a pessoa é boa, que é de bom coração, para me entrar naquela casa ou naquela cidade? E Jesus fala: aquele que for de bom coração, você vai saber na hora, vai te receber. Agora, aquele que não te receber, seja cidade ou casa, ao sair, sacuda o pó dos teus pés. Porque com mais peso será julgada aquela cidade do que Sodoma e Gomorra. Olha aí, Deus, Jesus, que forte. Então, quando Jesus ele nos envia uma missão, ele nos instrui, ele fala como devemos ir, o que devemos falar, com quem devemos falar. E se a gente fala com uma pessoa e não recebe, não adianta insistir. Porque a própria palavra de Deus vai dizer: eis que bato a porta, aquele que abrir eu entro. Não abriu, Jesus não vai entrar. Ele não arromba, ele não é por força, e Eita, Glória coisa a linda, Deus, Jesus. aleluia, Jesus. Aleluia. não é por força e nem por violência. Glória a Deus. E quando Jesus chegou próximo dos discípulos, ele perguntou, diante daquela multidão: o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? E não foi os discípulos que respondeu. E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Ou seja, aquele pai foi encontrar os discípulos de Jesus. É como se você vai na igreja, fala: não, aquela pastora é muito usada, eu vou lá que meu filho vai ser liberto. Aí a pastora ora,
e não acontece nada. Ainda continua endemoniado. E aí Jesus chega, o que aconteceu aqui? E nem a pastora não responde. Quem responde é o pai que levou o filho. Fala assim, mestre, eu trouxe meu filho e ela não conseguiu expulsar. Tirando a responsabilidade dele e jogando para a pessoa pelo qual ele levou. E Jesus fala, Jesus não se dirige para os discípulos, Jesus fala para o pai. E até quanto tempo ele está assim? Quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Ou seja, Deus dá autoridade ao sacerdote da casa. Ele, na condição de pai, ele deveria o quê? Buscar Deus, ter fé e orar pelo teu filho. Glória a Deus, Mas aleluia. ele joga a culpa em outra pessoa. Ele tira a responsabilidade dele e põe na mão de outra pessoa. E às vezes é isso que nós fazemos. Ah, aquela igreja não presta. Eu vou lá, não tem unção, não senti a presença. Mas é você que está fora da conexão com Deus. É você que não está ligado com Deus. E ainda mais nos tempos de hoje, que o véu foi rasgado e nós temos livre Glória a acesso. Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali Jesus, vendo aquele menino endemoniado, né? E o demônio, quando vê Jesus, ele já se apavora, porque ele sabe quem é Jesus. Glória a Deus, O aleluia. demônio, quando vê um homem de Deus, ele já se esperneia, quer causar escândalo, quer causar medo, porque quando é pra te enganar, ele vem todo bonito. Mas quando é pra você expulsar, ele mostra as garras. Meu Deus, Ele quer aleluia, te Jesus. amedrontar. Glória a Deus. Ele quer te paralisar. E Jesus já conhecendo, Jesus fala... Jesus também, ele não assume a responsabilidade. Jesus, ele não assume a responsabilidade também. Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo a que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. É isso que o inimigo faz. Ele quer matar. Ele lançou no fogo, na água, para matar o menino. Para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se você pode. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus, aleluia. Não depende só de mim, depende de você. Qual a vontade de Deus para nós? Que todo mundo seja salvo. Mas vai depender da vontade Glória de cada a um. Deus, aleluia. Vai depender do posicionamento de cada um. Em nome de Jesus. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Só que o creio dele não era, tipo, eu creio, mas duvidando. Porque logo depois ele fala assim, ajuda a minha incredulidade. Teve que confessar, né? Como que você diz que crê e depois pede Meu ajuda? Deus! Epa, olha aí. Eita. Então ele mesmo, ele ainda está na dúvida. Eu creio, mas me ajuda, porque ainda não creio o suficiente. Deus tá Aumenta a falando. nossa fé, Jesus. Então ele reconheceu que ele acreditava em Jesus, mas mesmo assim ele precisava se libertar disso, tirar essa pedra do caminho, né? Tirar a dúvida, tirar toda a dúvida, toda palavra negativa na mente dele. Então ele pediu ajuda a Jesus. E Jesus logo, né? E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda com a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Glória a Deus, em nome de Jesus, ele podia falar, sai dele, e o demônio ia sair dele. E Jesus depois ele fala, e não entre mais nele. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando alguém está endemoniado e você vai lá e expulsa, ele vai andar em busca de outra casa. Se ele não encontrar, ele vai voltar à casa de onde ele saiu. E se ele encontrar a casa vazia, ele vem com 7 piores. Meu Deus! Então a gente também tem que ter sabedoria, porque às vezes alguém vai na igreja, fala, eu quero me libertar,
Só que ela vai em busca só da libertação naquele momento. Ela não quer servir Jesus. Ela só quer a bênção. Ela só quer a libertação, mas ela não quer servir o mestre. Então não adianta a gente também expulsar e você manter a casa da mesma forma. Você não permitir a entrada do Espírito Santo. Então a casa tem que estar ocupada. Uma vez que Satanás sai da tua vida, Jesus tem que habitar na casa. Eita, glória a Deus. Será pior do que antes, porque ele voltará com 7 piores. Eita, Jesus, vai pra lá. Então nós temos que ter sabedoria quando for orar por alguém. Glória! Se Deus vai permitir. Se essa pessoa ela está ali só no momento porque está perturbada ou porque quer servir. Jesus. Porque não adianta a gente expulsar e depois voltar 7 piores do que já estava. Aquela pessoa vai ficar pior do que o estado que ela já estava. E ali Jesus foi, repreendeu e falou, e não volte mais. E o menino logo ficou são. E aí depois os discípulos questionaram, mas mestre, a gente expulsou em teu nome. A gente foi lá, fez a missão, né? Acredito que aconteceu vários milagres, né? Jesus mandou os discípulos em 2 em 2. E por que desse não saiu? Sendo que a gente anda com o mestre, vê os milagres que o mestre faz e não saiu. E aí Jesus vai falar que... Eita, glória! Pega Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nos expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Então, Deus. Jesus, ele nos dá autoridade e ele nos instrui como expulsar os demônios. Forte, Jesus. Então, essa casta, ela não saía se não tivesse oração e jejum. Então, a todo momento, ainda mais nós, que cada um aqui tem um ministério, né? Cada um aqui tem um papel na igreja. A gente tem que estar em oração e jejum. Oração e jejum, Glória a porque a Deus, gente não amém. sabe Glória a quando que Deus. vai aparecer um endemoniado na nossa frente. É verdade. E aí, vai chegar lá, vai expulsar. Eu expulso em nome de Jesus e não sai. E aí? Nossa. Meu Deus. E aí? Já vergonha. Estamos ajudando, dele até te falar, né? Porque eu já vi pessoas se ficar demoniada, o demônio não sair e ele ficar falando quem é você. Tá, você pode. Meu, Isso. que vergonha. Então, a gente tem que ter sabedoria, andar Pega em santidade. Nós temos que andar em santidade, vigilância. Nós temos que orar, jejuar. Não somente pelos nossos objetivos, pelas nossas causas, mas também pelo nosso ministério. Porque a gente não pode ser pego desprevenido. A gente não pode estar na igreja, também tá lá acontecendo o culto de libertação, um exemplo. Aí você tá lá adorando lá de olho fechado. Aí vem alguém da rua, vem alguém de fora, dá um tapa na cara, você não sabe nem quem foi. A gente já saiu do papel de membro, né? Lá de visitante. Agora nós somos o quê? Servos. Deus nos deu os instrumentos nas nossas mãos. E nós temos que andar jejuando e orando sempre. Vigilância. Glória a Deus. Todo demônio que ajuda. Porque nós temos autoridade sobre toda a casta de demônios. Pode falar assim, que nem aquele gadareno. Quem é você? Legião. E daí? E daí? Meu Jesus é maior que você. Sai dele em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, coisa linda, Deus. Tem uma pastora que ela falou que estava orando de madrugada, era a pastora do Henrique. E ela falou assim que estava orando de madrugada e apareceu lá e falou assim, eu sou a morte. Ela, quem te perguntou? Sai daqui. Sai daqui em nome de Jesus. E tem que sair, porque o nome de Jesus é maior que todo nome. É maior que todo nome. Às vezes vem, aí fica com medo. Não deixa lá fulano, né? Quando é na bênção, todo mundo vai pra lá. Agora, quem vai vir aqui expulsar o demônio? Eita! Ai, não, deixa eu Olha aí, lá, né? Deixa aval, né? Que Deus usa Cada um com seu chamado, né? Cada linha de Todos nós, em nome de Jesus, nós temos autoridade para Em nome de Jesus. Eu creio. Eita, pai! Glória!
trabalhar, Glória a Deus. Então, nós temos que ler a palavra, aprender com Jesus, como Jesus instruiu a palavra. Nós não podemos mais sofrer com falta de libertação, não. Porque quando a gente aceita Jesus, nós vamos do jeito que nós estamos, certo? Mas a partir do momento que a gente aceita, aquele velho homem morreu. E você é uma nova criatura. Então você devagarzinho vai perdoando, vai tirando uma pedra. Depois vai liberando perdão, né? Vai se santificando, vai liberando outra pedrinha, né? Até suas vestes ficar brancas. Glória a Deus. Então a gente tem que viver se santificando. E a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos viver em fé. Glória a Deus. Devemos usar mais a fé. Ter mais ousadia na presença do Senhor. Devemos usar mais a fé e profetizar palavras boas. Em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela nos instrui. E a gente peca por não ler. A gente peca por não ler. Hoje eu trabalhei o dia todo. Mas na hora do meu almoço lá, eu coloquei o fone e fui ouvir a palavra. Aí eu falei, não, ainda não é essa. Aí eu fui ouvir outra, mas não é essa ainda. Mas eu tava ouvindo a palavra. Até Deus tocar no meu coração qual era que ele queria falar com a igreja. Glória a Deus. E não tem desculpa hoje em dia, não tô sem tempo de ler. Põe um fone de ouvido, vai lavando a louça, vai ouvindo a palavra. Hoje lá na empresa Glória a Jesus. teve a tarde lá do foco, que eles chamam, né? Que aí não marca reunião com ninguém, deixa você lá só trabalhando sozinha, né? Aí eu falei, vou ligar aqui pra uma pessoa. Aí o Henrique falou assim, eita, já tá evangelizando? E era do trabalho. Eu liguei, a pessoa tava triste. Reunião no fundo lá. Pediu até pra chefe dela pra sair mais cedo do trabalho, porque ela tava com angústia, não sabia, não tinha nem motivo. Nossa, eu tô aqui com angústia, não sei porquê, tô desanimada, não quero mais trabalhar, só fico aqui em casa, no home office, né, só em casa, não saio, mas eu não sei o que tá acontecendo, porque eu trabalho em casa, que querendo ou não é uma facilidade, né? Porque muita gente perdeu o emprego, muita gente, mesmo com a pandemia, tem que ir até o local de trabalho, né? Ela trabalha em casa, de boa, e tava com uma tristeza, uma angústia e não sabia por quê. Falta o quê? Libertação, falta o quê? Jesus na vida. Amém. Então, a gente tem que estar sempre lendo a palavra, para quando a gente falar com uma pessoa que está assim, nessa situação, a gente tem uma palavra boa para passar. A gente tem uma palavra boa para aquela pessoa se levantar, para não desanimar, porque ali para o inimigo, por uma depressão, é muito rápido. Então, como servo do Senhor, e aí, Jesus vai olhar para você, então, aquela pessoa lá estava toda angustiada, precisando de uma palavra, e cadê meu servo? Cadê meu servo? Cadê a ferramenta? Cadê a ferramenta que eu te entreguei? Por que que não usou, né? Então, Jesus prepara alguns momentos Pega a missionária Ivone aí, pra gente papai. ser Ô, usada Glória. na Usar a palavra do ferramenta. Senhor. Glória a Jesus. Jesus prepara esses momentos pra gente falar uma palavra de Deus pra uma pessoa. E a pessoa falou assim pra mim, Yara, o povo me vê assim, mas eu creio em Jesus. Porque ela tem tatuagem, né? Às vezes posta umas fotos assim, né? Roupa curta, estranha, assim, né? Mas ela falou assim, não, mas eu creio. E ela recebeu. Ou seja, ela abriu a porta para a palavra. Amém. Ela abriu a porta para Jesus. Glória a entrar. Deus. Então, às vezes você olha assim para a pessoa, você fala assim, vou pregar para aquela pessoa e ela vai receber. Fala até de Deus, mas você vai falar, ela já vai questionar o que você fala. Então, a gente não tem que entrar em conflito, em discórdia. Você falou, aquela pessoa não quer ouvir, não fique em contenda. Não discute, amém. Se Deus permitir, você ora. Se não, entrega nas mãos do Senhor. Porque às vezes um ímpio que você não dá nada, é mais fácil receber a palavra do que aquela pessoa que você acha que se você falar vai receber. Os de fora é mais fácil do que alguém da própria família receber. A palavra vai dizer que onde Jesus estava, né, não aconteceu muitos milagres, tanto como nas outras cidades. Porque não receberam, né, as palavras de Jesus, né? Quem é esse? Eu vi crescer. Quem é esse daí que agora quer ser o sábio? Entendeu? Então a gente tem que pregar para aquele que quer receber.
Quando Jesus falou assim, eis que estou à porta e eis que bato na porta e quem abrir eu entro, não foi para pessoas que não conheciam, foi para a igreja. Porque muitas pessoas é convencido e não é convertido. Muitas pessoas conhecem até a palavra, mas não abrem o coração para Jesus entrar com a salvação. Então nós temos que estar de coração aberto, saber ouvir. A gente tem que orar, jejuar na nossa fraqueza, porque o jejum ele nos fortalece. Nós temos que ter, não só na igreja, mas em casa também o hábito de ler a Bíblia. Nós temos que saber, porque antes o povo levava os pecados, né, os sacrifícios até os sacerdotes para entregar a Deus. Hoje não tem ninguém assim, um sacerdote, um pastor que vai fazer esse intermédio da gente com Deus. É você e Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aquele que vai ao Pai é o quê? É Jesus, através de Jesus. Então nós temos livre acesso através de Jesus. Amém. Vamos orar, Glória a clamar o Deus. nome do Senhor, porque Deus está ouvindo. Amém. Glória Tudo que a Deus. você faz, que nem foi dito no ensinamento, terá o livro da vida e terá o livro das obras. Tudo que você faz está registrado no livro das obras. Então, o que Deus colocou nas suas mãos, que nós não estamos fazendo? Meu Deus. Qual é a missão que Jesus colocou na tua mão que você ainda não fez? Eu não vou não, pastor. Tá... Quando chegar o frio, vocês vão me ver um pouco. Jesus vai na caverna. Vocês vão me ver um pouco. Jesus vai lá na tua caverninha. Então nós temos que ter sabedoria, porque nós temos todas as ferramentas, todos os instrumentos em nossas mãos, só não estamos usando da maneira correta. Meu Se Deus! sentir triste, repreende. Quando Nome se de sentir triste, Jesus. abre a boca e expulsa em nome de Jesus todo demônio. Em nome de Jesus. Alguém que precisa de libertação, ora ao Senhor, jejua. Aleluia, Em nome de Jesus vai sair todo mal em nome de Eu creio. Jesus. Amém. Eu creio. Glória. Amém? Essa foi a palavra